Esse vídeo fala da derrota do São Paulo na Sul-Americana, na decisão para o Independiente Del Valle. Esse vídeo fala da década perdida do São Paulo. Se encerrou hoje um período de 10 anos, desde o título da Sul-Americana de 2012, e esse período ele é vexatório na história de um clube tão expressivo, tão importante, tricampeão da América, tricampeão do mundo como o São Paulo. Então não tem nada de passação de pano aqui, muito menos de cagação de regra de olha como o torcedor deve se comportar, veja bem, perder um título não é o fim do mundo, perder um título não pode te cegar diante de tudo de bom que foi feito, até porque eu sei que você tá pé da vida, você São Paulino, você São Paulina, tá chateado, tá frustrado, tá frustrada, então não vou aqui também dar uma de sabichão, como é que você tem que se comportar depois de uma derrota e tal, cada um assimila de um jeito, cada um lida de um jeito. Eu só vou aqui trazer como eu enxergo o momento do São Paulo, quais são as perspectivas para o futuro, o que foi essa última década. É só a minha visão, sem querer achar que a sua visão, por ser eventualmente diferente da minha, está errada, porque você não sabe nada e eu estou aqui como o especialista. Então fica tranquilo, tranquila, que a intenção do vídeo não é essa. Só a gente trocar uma ideia, pedindo para você deixar o like, para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações também. Vamos falar especificamente do jogo. O São Paulo perde para o melhor time da competição, ponto. Disparado o melhor time da competição. Disparado, o Del Valle é um time superior ao São Paulo. Em conjunto, em modelo de jogo, em mentalidade, em execução, o Del Valle é melhor. O Del Valle foi indiscutivelmente superior ao São Paulo nos 90 minutos. O São Paulo tem um período do jogo, que é ali o início do segundo tempo, os primeiros 10 minutos do segundo tempo, talvez um pouquinho mais do que 10 no máximo, onde o São Paulo vai para uma bafa, tem a finalização do Alisson dentro da área que o goleiro faz uma baita defesa, o jogo estava 1-0 ainda, tem a cabeçada do Caleri na pequena área do cruzamento do Igor Vinícius que passa à esquerda, tem o chute do Pablo Maia depois da cobrança de escanteio, quando ele domina dentro da área e bate. Ali foi uma bafa, vamos lá, parou ali. No restante do jogo, nos outros, sei lá, 80 minutos mais acréscimos, o Del Valle foi superior, fez o seu jogo, soube sair de pressões de uma maneira muito tranquila, e só se obtém essa tranquilidade quando você tem uma mecânica muito bem treinada, muito bem trabalhada, executada já de muito tempo, independentemente da comissão técnica. O modelo de jogo está preservado no Del Valle. Saiu o Miguel Ángel Ramírez, que está lá, é o auxiliar dele. E você nota que as ideias não são muito diferentes das ideias do time que foi vice-campeão da Libertadores, do time que ganhou a Sul-Americana em 2019. O modelo está ali, pronto, replicado, instalado, né, sacramentado. Então é um baita trabalho feito do futebol sul-americano, sem nenhuma dúvida. O Del Valle está aí por muitos méritos, é um emergente, uma força ascendente, que vem para ficar, e acho que é bom para o futebol sul-americano, no momento em que você tem um desequilíbrio tão grande pela força econômica dos clubes do Brasil, você tem um Del Valle surgido num centro periférico do futebol do continente, que é o Equador, e surgido bem. Então é legal ver. Tô só dando uma visão global, né? Claro que o São Paulino não tá achando nada legal disso. Então o São Paulo perdeu para o melhor time, um time que, ao contrário do São Paulo, que sofreu nas quartas contra o Ceará e sofreu na semifinal contra o Atlético Goianiense, esse time passou por cima do Táchira nas quartas, passou por cima do Melgar na semifinal, mesmo Melgar que eliminou o Inter, e passou por cima do São Paulo, vamos falar a verdade. O Del Valle não teve o título ameaçado, tirando um pedacinho do início do segundo tempo de pressão do São Paulo. A atuação do São Paulo na decisão. O São Paulo esteve abaixo, o São Paulo nos dois setores fundamentais, dos dois setores mais agudos, nas duas pontas do campo, no seu miolo de zaga e no seu centro de ataque, com a sua dupla de ataque, o São Paulo esteve muito mal. Atuações individualmente muito ruins do Léo, batido nos lances dos gols, do Diego Costa, que termina com uma expulsão vexatória, descompensado, e um cara que ainda é muito jovem, mas que está exercendo um papel de liderança, de capitão do grupo, não podia ter o comportamento que teve hoje no lance lá com o Ayoví. E o ataque ainda menos inspirado. Um Luciano apagadíssimo, eu narrei o jogo no YouTube da TNT Esportes e estava muito atento aos jogadores do São Paulo que tocavam na bola.
identificando ali todos e tal, e pouquíssimas vezes falei o nome do Luciano, porque ele participou muito pouco do jogo. E o Caleri, numa tarde apagadíssima, quer dizer, acho que a questão do Luciano, o Luciano esteve mais apagado que o Caleri esteve numa total falta de inspiração, numa tarde muito ruim, tecnicamente muito ruim e mentalmente também, porque no segundo tempo ele começa a distribuir pancada, ele dá uma no goleiro, ele dá 2 largadas de braço em 2 adversários, na primeira ele toma amarelo, na segunda ele toma vermelho, ele se descompensou porque foi entrando ali num acúmulo de as coisas não estão dando certo, eu tô ficando pé da vida e tal, explodiu e teve um comportamento também reprovável, lamentável e foi merecidamente expulso com 2 amarelos. O momento do Caleri é muito ruim, o global da temporada ainda é bom, porque ele tem mais de 20 gols, olhando para os números, mas dos últimos 17 jogos, contando com o de hoje, ele só fez 2 gols. Um agora contra o Ceará e outro em agosto, contra o Red Bull Bragantino. É muito pouco para o camisa 9, para o homem de definição, para a grande arma ofensiva do São Paulo. Então, foram as atuações individuais que mais chamaram atenção negativamente hoje. Se você olhar para os jogadores de meio campo, acho que foi uma atuação de todos ali de nota 5, 5,5. Os laterais hoje não produziram muito, o Igor Vinícius atacou pouquíssimo, com o Reinaldo ainda existiu alguma coisa de jogo ofensivo, mas nada que gerasse um grande volume de oportunidades. Então foi um São Paulo que não teve muita inspiração para vencer um time melhor, um time mais bem montado. Eu vou nem discutir que se você olhar jogador por jogador, tecnicamente falando, se é um elenco de mais qualidade que o São Paulo. Mas o Schunck, um dos 3 zagueiros hoje, praticamente impecável, o argentino, assim, uma partida de manual do Schunck. O Sornosa é o cara que dá muita dinâmica nesse meio campo. O Dias é um matador, jogador de definição e dá assistência pro segundo gol. Faravelli e Pellerano dão muita mobilidade nesse meio campo, na saída de bola a partir dos volantes, né? A partir dessa linha à frente dos 3 zagueiros. Então é um time muito legal de ver, o time do Del Valle. São Paulo perde para o pior time. Mas aí o que dói? Perde para um time que tem muito menos história, muito menos tradição, que não está acostumado a jogar finais, está começando, né? Porque jogou a segunda final de Sul-Americana, ganhou a segunda, já jogou uma final de Recopa, vai jogar outra no ano que vem, contra Atlético Paranaense ou Flamengo. Tudo bem, tá vivenciando e tal, mas não é o habitat natural dele, é o do São Paulo. O habitat natural do São Paulo é esse. É final de campeonato internacional, jogo grande. Esse lado, por esse aspecto, não pelos resultados em si, assim, porque as metas de títulos não foram alcançadas. Mas você chegar numa mesma temporada em 2 finais e uma semifinal de campeonato, de Copa, não dá para dizer que o ano foi todo ruim. Eu entendo que você agora, mais irritado, mais irritada, vai ouvir e vai falar, vai te catar, pô, não ganhou nada. Que ano bom é esse que não ganha nada? Mas quando esse elenco começou a ser montado no início do ano, com aquelas dificuldades das primeiras rodadas do Paulista, o Rogério ainda tentando achar o time, fazendo lá o rodízio e tal, será que o torcedor de São Paulo imaginava que o time disputaria uma semifinal de Copa do Brasil, uma final de Sul-Americana, chegaria até mesmo na final do próprio Paulista? Então, a gente que não está na arquibancada, eu não estou na arquibancada do Morumbi, eu não sou torcedor de São Paulo, e mesmo se fosse aqui no vídeo eu não transportaria isso para cá, quando eu falo do Santos, quando eu falo dos clubes que eu gosto, evidentemente que eu consigo fazer essa separação. Não sendo São Paulino, é ainda mais confortável para mim tratar desse assunto, é ainda mais natural para mim tratar desse assunto. Eu enxergo com esse olhar de que, puxa vida, o São Paulo tá ali, assim, disputar é muito importante. Disputar com frequência. O lugar do São Paulo, como eu disse, é disputando finais. Mas o São Paulo estava longe dessa realidade. Para um time que passou um período de 10 anos, é um período muito longo, um período de 10 anos ganhando apenas um Campeonato Paulista e chegando em poucas finais, você no mesmo ano chegar em 2, eu acho que é algo significativo. A destruição é muito mais rápida do que a reconstrução, isso é óbvio. Então, para arrumar a casa que se desarrumou em 10 anos, o São Paulo terá um longo processo pela frente. Então, o que faz parte desse processo? Jogar finais.
chegar às fases agudas, voltar a disputar os títulos com frequência. Isso muda a perspectiva, isso tem impacto na arrecadação. São Paulo hoje, por exemplo, chegou à final e ganhou 2 milhões de dólares. Tinha um checão lá de 2 milhões de dólares que foi entregue depois do jogo. Então você, com frequência jogando finais, você arrecada mais, você mobiliza a sua torcida, você cria uma nova cultura dentro do clube. O jogador que chega no São Paulo fala, opa, eu tô chegando num clube que está todo ano disputando final de campeonato. Estou chegando num clube que pensa grande, que tem ambição, que chega longe. Então, uma coisa vai puxando a outra. A roda começa a girar de uma outra maneira. Mas não será da noite para o dia que o São Paulo vai conseguir as suas grandes metas, os seus grandes objetivos, repetir o que foi, por exemplo, a primeira década desse século. O time foi 3 vezes campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo. Aquele São Paulo pode voltar a existir, mas ó, não vai ser com um estalar de dedos, com a varinha de condão. Até porque, infelizmente, a questão política no São Paulo, ela me deixa muito mais com dúvidas do que com certezas, porque os caras vão lá, manobram um estatuto, o presidente diz que não vai se reeleger e chega lá, faz de tudo para conseguir se manter no cargo, talvez se perpetuar no cargo, e seria muito ruim para o São Paulo, porque a falta de paz política lá atrás, quando o Juvenal deu a pernada para o 3º mandato, gerou todo esse caldo que desagou do período de 10 anos com apenas um título de campeonato paulista, não é verdade? Mas olhando para o que foi feito no campo e para o trabalho do Rogério, que precisa saber se vai continuar ou não, precisa saber se o Rogério estava blefando, se ele estava só querendo motivar os jogadores para a final ou se ele estava falando sério, se esse trabalho de campo seguir, tiver mais tempo, tiver uma maior sequência, eu acho que o São Paulo terá outras temporadas como essa. Eu acho que 2022 não foi um acaso o São Paulo chegar longe nas 3 Copas. Não foi obra do acaso, foi obra de um trabalho, de um bom trabalho. Não foi ótimo, não foi excelente porque os títulos não vieram, mas um bom trabalho do Rogério Ceni. Então, nessa hora, o São Paulino vai extravasar, aquele que é mais exigente. Tá tudo certo. Eu vejo como algo frustrante. Não dá para chegar e falar, puxa vida, né? Vamos lá no aeroporto receber os vice-campeões. Ninguém vai fazer isso. Mas é botar a bola no chão e falar, pô, foi até melhor do que se desenhava. Dá para fazer algo parecido em 2023. Claro que não ter uma Libertadores para disputar pode ter um impacto, o São Paulo vai ter dificuldades com algumas renovações, alguns jogadores que ele vai tentar puxar o teto para baixo e talvez não consiga, mas enfim, 2023, já sabendo que não terá Libertadores, a não ser que consiga uma arrancada aí no Brasileiro nas 10 rodadas que faltam, já tem que começar logo e passa muito por essa questão do Rogério Ceni. Já sabe que não ganhou a Sul-Americana, e aí, vai ou não vai? Se seguir para 2023... Se o trabalho continuar tendo uma linha definida e seguida, acho que o São Paulo pode de novo fazer um bom ano. Porque se 2022 não foi maravilhoso, ruim também não foi. Muito longe disso. E se a década atual foi uma tragédia, a próxima década, se o São Paulo fizer tudo direitinho, tem tudo para ser melhor. Porque ele já sabe onde errou nos 10 anos anteriores. E também tem tudo para ser melhor, porque pior do que foi é bem difícil. Concorda? Discorda? Principalmente você, São Paulino, São Paulina. Deixa nos comentários aqui que eu tô sempre de olho. Se não deu o like no vídeo, faça isso agora. E se inscreva no canal também. Valeu!